Olá, muito bom dia para você. A Fiocruz entrega hoje ao Ministério da Saúde o primeiro lote de vacinas produzidas aqui no Brasil em parceria com a Universidade de Oxford. São 500 mil doses. Vamos acompanhar ao vivo a entrevista coletiva sobre esse assunto. Que é Bilmanguinhos. Eu quero aproveitar esse momento para falar da nossa grande referência em vacinas, doutora Akira Roma. Nós temos até um vídeo de doutora Akira mostrando, e até faço essa sugestão também à nossa imprensa, a importância dos trabalhos feitos aqui na nossa instituição, sobretudo da vacina. Então, eu quero apenas falar da importância da comunicação nesta pandemia em particular. Alguns autores já falaram que é também uma epidemia digital, à medida que a história desta doença vai sendo construída em tempo real, com dados, também com análises, e isso só aumenta a nossa responsabilidade coletiva. Nós que estamos aqui transmitindo algumas dessas informações e a imprensa, de um modo geral, que as comunica, que estabelece essa ponte com a sociedade em geral. Uma pandemia, ela só pode ser superada com esforço conjunto, um esforço de governo, um esforço da sociedade civil também, e a ciência, a tecnologia e a inovação, que são os pilares da nossa instituição, ao lado do papel do Sistema Único de Saúde, para quem destinamos a entrega de vacinas, é que nesse momento podem contribuir para o principal objetivo das vacinas nesta pandemia. O principal objetivo é salvar vidas. O segundo objetivo, tão importante, é contribuir para a superação da crise em todas as suas dimensões, para o retorno, eu não diria a vida normal, mas espero que há uma sociedade organizada já em novas bases, com um aprendizado tão difícil, tão duro, que temos tido durante esse mais de um ano já. Há mais de um ano vivemos com essa pandemia, agora num momento particularmente grave no Brasil. Por isso, o dia de hoje tem uma importância fundamental. Estamos iniciando a entrega das vacinas Covid-19 produzidas aqui em Bilmanguinhos, Instituto de Tecnologia em Vacinas, da Fiocruz, e este momento marca a entrega contínua ao nosso Sistema Único de Saúde. Como estamos aqui desde manhã dando informações a esse respeito, à sociedade, este é um processo que envolve múltiplos atores sociais e que nos mostra, nos traz alguns aprendizados. A necessidade de superarmos a dependência, de fortalecermos o complexo econômico de saúde, de fortalecermos o SUS e unirmos forças neste momento para a superação do momento mais grave desta pandemia. Então, essa é a nossa mensagem. Entregamos hoje ao Programa Nacional de Imunizações o início da entrega desta semana, que se completa amanhã. São, esta semana, 1 milhão e 80 mil doses da nossa vacina. Continuaremos essas entregas até o final de março, totalizando 3 milhões e 800 mil doses da vacina, e a partir de abril, então, estamos escalonando essa produção na ordem de mais de 20 milhões de doses mês, e serão entregas semanais, acordadas com o Programa Nacional de Imunizações, sob a coordenação da Secretaria de Vigilância em Saúde, e dessa forma estaremos contribuindo com essa vacina, que se soma a outras vacinas, que estão disponíveis, destacando o papel neste momento também do Instituto que tem 120 anos, como a Fiocruz, que é o Instituto Butantan. Estamos nos somando. A Fiocruz tem muita consciência do seu papel, mas também sabe que ninguém trabalha sozinho nesta pandemia. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar de início, deixando também aqui o meu abraço a todos os trabalhadores e trabalhadoras da Fiocruz, de Bilmanguinhos, Maurício, muito em particular, e agradecendo muito as presenças do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e do futuro ministro, doutor Marcelo Queiroga. Muito obrigada. Obrigada, doutora Nízia, pelas palavras. Eu vou seguir agora, então, com as perguntas de acordo com a ordem que eu estou recebendo. Tá? Então, as perguntas selecionadas pelo Ministério, e vou falar, então, de onde é e para quem que é direcionada.
A primeira pergunta é do Renato Fante, da EBC TV Brasil, e é direcionada à produção da Fiocruz. Então, eu vou pedir que o Dr. Zuma responda essa primeira pergunta. Quantas vacinas devem ser entregues diariamente a partir de agora e qual a previsão para os próximos meses? O trabalho nos laboratórios será 24 horas? A vacina que será produzida 100% na Fiocruz pode ser antecipada? Bom, obrigado pelas perguntas. Eu vou me permitir iniciar com um rápido cumprimento a todos os colegas de Biomanguinhos por todo o esforço realizado nesse tempo, né, para a gente chegar a esse momento tão importante da nossa produção, né, e também agradecer a todo o apoio da Fiocruz, da presidência da Fiocruz e também do Ministério da Saúde pela parceria em nos apoiar nessa jornada. Respondendo já diretamente à pergunta, né, o que está previsto são entregas semanais, algo em torno de 6 milhões de doses por semana, é o que nós estamos trabalhando para entregar. Tem variações semana a semana, de acordo com a produção, mas essa é a expectativa nossa. As entregas não são diárias, então são semanais, e a gente deve seguir nesse ritmo até concluir os 100 milhões e 400 mil doses que estão previstas no contrato com a AstraZeneca, no contrato de encomenda tecnológica com a AstraZeneca. A expectativa é, então, que as últimas doses desse contrato sejam entregues até o mês de julho deste ano. Então, essa é a nossa expectativa. Com relação à produção do IFA nacional, nós estamos trabalhando intensamente, é uma tecnologia nova, uma tecnologia muito promissora, complexa e que certamente tem dificuldades para a gente conseguir colocar ela em marcha, né? Mas o nosso pessoal está trabalhando muito dedicado e nós já estamos bastante avançados, as instalações estão praticamente quase com as adequações quase todas prontas. Nós esperamos em abril estarmos recebendo a Anvisa para a certificação das nossas condições técnico-operacionais e a gente possa começar a produção dos lotes experimentais a partir de maio. Esse é o plano hoje. Então, começando a produção a partir de maio, nós estamos fazendo tudo para antecipar. A pergunta foi se a gente pode antecipar, né? Tudo que a gente pode fazer para antecipar, nós estamos fazendo. A expectativa é essa, iniciar a produção desses lotes experimentais em maio e começar a entregar a partir de meados do segundo semestre. Eu queria só reforçar na fala do Maurício que esse processo já teve início, né? Ele mencionou, mas só quero deixar claro, nós já estamos com os bioreatores, eles fizeram parte do próprio recurso da medida provisória que nos permitiu também firmar a encomenda tecnológica. Seguiremos nesse caminho, como eu falei, da importância das instituições, de vários níveis de governo, de sociedade, também da Comissão Externa de Covid, é sempre importante falar que fizemos esse diálogo intenso sempre, do CONAS, o Conselho de Secretários Estaduais de Saúde, secretários municipais de saúde, enfim, a vacina é um complexo e, não menos importante, o trabalho da Anvisa como agência regulatória do Brasil, agência de vigilância sanitária, que temos feito um calendário para garantir, sempre que possível, garantidas a eficácia, a segurança da vacina já comprovadas, mas, sobretudo, a segurança também no processo de produção, que nós possamos antecipar tanto quanto possível essa entrega. Mas é um processo complexo. Bem, eu também quero fazer uma complementação na tua complementação. Está ótimo. Que é a seguinte: senhores, foi uma decisão audaciosa. E a gente não está falando isso. Foi uma decisão audaciosa tomada em julho do ano passado. Julho de 2020. Uma decisão onde nós iríamos fazer uma encomenda tecnológica. Nós não tínhamos toda a visão de como ia acontecer em frente, e foi com base na expertise da equipe da Fiocruz, com a expertise da nossa equipe do Ministério, juntas,
que nós tomamos uma decisão audaciosa de fazer uma encomenda tecnológica de uma vacina ainda em desenvolvimento. Usou-se para isso a análise das instituições que estavam trabalhando nisso, como a Universidade de Oxford, como um laboratório que, para nós, precisava ser compreendido ainda na sua profundidade, que era o da AstraZeneca. Fizemos todos esses trabalhos e estudos para tomar a decisão. E hoje fica claro que foi a melhor decisão que o governo poderia ter tomado. Que a decisão foi do governo brasileiro como um todo. Envolve aí a área econômica que nos deu os recursos, precisava ser convencida de que nós tínhamos capacidade de fazer. Envolve a tua equipe, que com certeza tinha pessoas que achavam que podia, outros que não podia, tinham que ser todos alinhados. A equipe do Ministério, que também tinha dúvidas de como ia fazer. As pessoas não compreendem o que é a tomada de uma decisão em julho de algo que você vai ter na mão para combater a pandemia, para salvar vidas no outro ano. É difícil passar essa ideia, por isso que eu puxei essa palavra, viu, Nízia? A decisão foi audaciosa, você assinou esses contratos, porque quem assinou o contrato foi a doutora Nízia, nós passamos os recursos, mas a responsabilidade final tem um nome. Então, isso tem que ser falado de uma maneira clara para a população brasileira. Isso não é uma coisa simples. Isso demandou muito trabalho, muitos estudos, muitas noites pensando, e chegamos hoje onde nós estamos. Nós temos hoje a capacidade de fabricar o IFA já instalada, pronta. Não existe mais, será que nós vamos fabricar o IFA? Está pronto isso. Não tem por que não dizer isso. Seremos submetidos a uma análise da Anvisa para as boas práticas de fabricação de IFA. É isso que vai fazer. E estamos já com os nossos engenheiros químicos capacitados para a produção. Já está assim, hoje. E isso é o que tem que ser dito de uma maneira clara. Em abril, nós fechamos as certificações, as capacitações. Em maio, começamos a fazer os lotes pilotos, a produção e os ajustes. É assim que a gente tem que planejar, é assim que a gente tem que se expressar, dessa forma direta e clara. Então, parabéns, Nízia, parabéns, Zuma e equipe. Vocês realmente foram audaciosos. Esse é o termo. Todos nós fomos, mas principalmente vocês. Obrigado. Obrigada. Bom, dando sequência, então, eu vou ler agora uma pergunta que é da Bárbara Souza, da Rádio CBN, sobre o cronograma de entregas das doses direcionada ao senhor ministro Pazuello. Por que o Ministério da Saúde informa a entrega de cargas de vacina sempre em cima da hora, chegando a pegar secretarias estaduais de surpresa? Não seria mais indicado organizar um cronograma de entregas para haver alguma previsibilidade? Bem, obrigado pela pergunta. Nós estamos vivendo duas situações distintas no país hoje. Uma fabricante, a Fundação Butantan, que já está com sua fabricação estabilizada e com datas de entrega garantidas e quantidades programadas. Isso facilita a nossa posição, mas a Fiocruz ainda dependia do registro e ainda dependia da finalização da documentação necessária para fazer a entrega. Então, hoje, nós já temos programação de datas exatas e números da vacina do Butantan. E nós estamos montando o cronograma da Fiocruz com entregas semanais, que começou hoje, assistimos o caminhão saindo, e na semana que vem já vai ter novamente uma data exata de saída das doses, com números para que todos possam acompanhar. Esse processo de distribuição, ele tem aí uma situação diferenciada, que é o Estado. Então, o município, ele tem um pouco mais de tempo, porque a gente distribui ao Estado, o Estado recebe nas suas estruturas de depósito de vacinas, e só então
combinado com os municípios que é feita a entrega. Então, eu posso afiançar a quem está nos perguntando que esse processo ele vai cada vez melhor, cada vez mais transparente, cada vez mais calcado em dados que são nos passados de maneira concreta. Obrigado. Bom, dando sequência, eu vou ler então a pergunta do Alberto Araújo, do SBT Rio, direcionando aqui para o secretário Arnaldo Medeiros, sobre os eventos adversos com a vacina AstraZeneca. A pergunta é a seguinte: vários países da Europa anunciaram suspensão da vacina da AstraZeneca Oxford. Principal aposta do governo brasileiro após a imunização está relacionada à formação de coágulos sanguíneos. Com relação a essa suspeita, o que o senhor diria para que os brasileiros que já tomaram a vacina da AstraZeneca Oxford e os que ainda estão na fila de espera? Caso se confirme essas suspeitas, o governo brasileiro teria um plano B para a substituição imediata da vacina AstraZeneca Oxford? Excelente pergunta. Em primeiro lugar, eu quero agradecer à doutora Nízia, o prazer de estarmos aqui, o ministro Pazuello, o doutor Marcelo Queiroga, Maurício e toda a população. Extremamente importante essa pergunta. Primeiro, nós gostaríamos de dizer à população brasileira que a Secretaria de Vigilância em Saúde tem estabelecido um programa extremamente atento a todos os eventos adversos pós-vacinais. Acho que de maneira inédita na história do nosso PNI, nós lançamos essa semana o primeiro boletim epidemiológico relativo ao monitoramento dos efeitos adversos pós-vacinais. Nós temos hoje no Brasil uma distribuição de 20 milhões de doses, da qual temos 2 imunizantes, o imunizante da Coronavac, né, da chamada vacina do Butantan, bem como de 4 milhões de doses do imunizante da Fiocruz, né, da chamada vacina da AstraZeneca, que é a chamada vacina da Fiocruz. Nossas secretarias, o nosso Programa Nacional de Imunização, que é constituído por 38 mil salas de vacinação em todo o nosso país, tem um programa específico para notificação dos nossos eventos adversos. Toda a vacina que o nosso programa distribui ao país, ela é uma vacina que ela é controlada e registrada pela Anvisa. Então, a primeira grande notícia que temos que dizer, que já foi embora repetida várias vezes, mas reforçarmos a população brasileira de que este Ministério tem total controle e segurança do imunizante que ele distribui. E dessa forma, a população brasileira pode ficar tranquila com relação a todo o imunizante que o Programa Nacional de Imunização e, consequentemente, o Ministério da Saúde distribui. A vacina da Fiocruz, né, como assim chamada, a vacina da AstraZeneca, a vacina da Fiocruz, é uma vacina que tem uma eficácia altíssima, inclusive para as variantes que nós temos hoje no nosso país, garantindo, portanto, uma segurança do seu caráter imunizante, bem como da segurança da progressão de doença. Portanto, a população brasileira pode ficar tranquila com relação aos imunizantes que este Ministério distribui. E, claro, monitoramos, juntamente com a Anvisa e com todo o nosso Sistema Único de Saúde, todo e qualquer evento adverso advindo não só deste imunizante, como de qualquer outro imunizante que venhamos a distribuir pelo nosso Programa Nacional de Imunização. Este Ministério tem feito um trabalho singular, diria eu, né? Inovador, diria eu, quando o próprio ministro Pazuello falou que nós temos hoje vários fabricantes contratados para vacinas da Covid-19. Né? Nós temos com diversas plataformas e para cada plataforma temos toda a estrutura do Programa Nacional de Imunização e da SVS para monitorarmos todas as doses que estão sendo distribuídas e todos os eventos adversos que eventualmente possam surgir. Portanto, a população brasileira fique tranquila que nós temos a segurança do imunizante que estamos distribuindo para a nossa população. Muito obrigado. Eu faria só um brevíssimo complemento, reforçando as palavras do secretário Arnaldo, dizendo que a Fiocruz, a partir desse momento, e já fomos em relação à vacina que veio do laboratório Serum da Índia, a mesma vacina, como sabem, nós somos responsáveis, junto ao Ministério da Saúde, por esse acompanhamento. E lembrar que ontem
A agência europeia da União Europeia fez uma coletiva de imprensa esclarecendo alguns pontos e reforçando que não veria razões para uma descontinuidade da vacinação. A vacinação deveria continuar e que os benefícios já demonstrados em estudos de efetividade, que são os estudos pós-vacinais, não são só os efeitos adversos, já demonstram uma redução drástica de hospitalização, como é o caso já apontado na Escócia e no Reino Unido, que são países que também empregaram largamente essa vacina. A Anvisa ontem também fez um comunicado e a Fiocruz também. Sempre estaremos atentos, é claro, a todo o trabalho que exige acompanhamento e cautela, mas é importante ser claro para a população neste sentido, como foi o Arnaldo. Eu só quero completar que o Brasil não está sozinho, nem a Fiocruz, são recomendações internacionais e que amanhã haverá um novo comunicado, tanto por parte da Organização Mundial de Saúde, quanto por parte da Agência Europeia. Obrigada. A próxima pergunta é do Bruno Menezes, do portal Metrópolis, e é direcionada ao Dr. Marcelo Queiroga, sobre a estratégia de vacinação. Qual é a estratégia do novo ministro para garantir a vacinação e evitar que sejam interrompidas tratativas com outros países, produção local, distribuição? Bom, a estratégia já vem sendo divulgada pelo Ministério da Saúde. O ministro Pazuello, na segunda-feira, divulgou o cronograma de aquisição de vacinas. E com essas vacinas, salvo melhor juízo, mais de 500 milhões de doses, nós teremos assegurado um programa amplo de vacinação. É preciso haver uma articulação com todo o sistema único de saúde, através dos estados e dos municípios. O Brasil é reconhecido como um país que tem uma grande capacidade de vacinar. Já tivemos um papel muito importante em relação a outras situações, como a polio no passado. Enfim, vamos criar as condições operacionais para que a vacina chegue à população brasileira de tal forma que consigamos conter o caráter pandêmico dessa doença. É claro que é uma situação que já tem um ano, conseguimos desenvolver vacinas, doutora Nízia, em tempo recorde. Há outras doenças que estão aí há muito tempo e ainda não temos vacinas para ela, então isso já é fruto de um desenvolvimento extraordinário da ciência. E o melhor, esse desenvolvimento rápido, ele foi atestado por nossas agências regulatórias, que são órgãos de Estado, a exemplo da Anvisa, que no primeiro momento concedeu um registro provisório, um registro de emergência, e no segundo momento já concede registros definitivos a vacinas. Então, o esforço do Ministério da Saúde vai ser no sentido de que, mantendo a sua tradição e a sua expertise em vacinar a população brasileira, consigamos o nosso objetivo, que é reduzir a circulação do vírus. Essa cerimônia de hoje, aqui nessa instituição do Estado brasileiro, a Fundação Oswaldo Cruz, representa muito da nossa capacidade. O ministro Pazuello aqui destacou a questão do desenvolvimento do complexo industrial da saúde, a capacidade do Brasil de deter a tecnologia da produção dos insumos farmacêuticos, ou seja, nós vamos ter, num curto espaço de tempo, uma autonomia para produzir essa vacina de tal sorte que garanta uma regularidade para uma campanha vacinal ampla no ano de 2021 e nos próximos anos, porque nós sabemos que essa doença tem o vírus com a capacidade de mutação e todos os anos é preciso que, muito provavelmente, haja necessidade de vacinar a população. Enfim, nós temos uma confiança muito grande nas nossas instituições, sobretudo na grande capacidade dos nossos pesquisadores e na força do sistema público de saúde do Brasil.
funcionar aqui. Eu vou seguir, então, nós temos mais 2 perguntas aqui que serão feitas. Uma é do Cristiano Pinho, da Rádio Band News, direcionada também ao Dr. Marcelo Queiroga. E a pergunta é a seguinte: Dr. Queiroga, você considera que as medidas de combate à pandemia defendidas por você estão alinhadas ao que o governo federal sempre defendeu ou rejeitou? E no que diz respeito ao tratamento para pacientes com a Covid-19, a solução está só na vacina? Bom, todas as políticas públicas que são colocadas no governo federal são políticas públicas do governo federal. Estamos diante de uma doença nova, que quando começou esses casos nós não tínhamos um conhecimento do impacto dessa doença. Então, as evidências científicas, elas foram construídas ao longo do tempo. Há um percentual de pacientes que desenvolvem síndromes respiratórias agudas graves, e esses são aqueles que são associados a uma maior capacidade de óbito, que precisa que as nossas estruturas hospitalares deem as respostas que nós precisamos, né? Todos sabemos que a questão da ventilação desses pacientes, a oferta de oxigênio das diversas formas que se pode ofertar, através da intubação, através dos respiradores artificiais e da capacidade dos médicos de assistir esses pacientes em unidades de terapia intensiva. Então, esse impacto desses óbitos que estão aí, nós conseguiremos reduzir com 2 pontos principais. Primeiro, com políticas de distanciamento social própria, que permita diminuir a circulação do vírus. Segundo, com uma melhora na capacidade assistencial dos nossos serviços hospitalares. A campanha da vacinação, como aqui nós já afirmamos, os resultados em relação à diminuição de internações e óbitos, isso é coisa que nós vamos ter a médio prazo. Vamos trabalhar para conseguir homogeneizar a conduta assistencial no país como um todo. Né? Por exemplo, as nossas UTIs, nós temos que ter protocolos uniformizados de assistência, nós temos que transferir as expertises dos grandes centros para as unidades de terapia intensiva que estão nas cidades mais distantes, nos estados menores, de tal sorte a utilizar recursos de tecnologia, de informação e comunicação, como telemedicina, para que haja um suporte e a gente consiga melhorar os resultados. É preciso garantir um atendimento mais pronto ao paciente, um atendimento mais rápido para evitar que a doença progrida e aqueles pacientes que precisem, por exemplo, da reposição de oxigênio, que a gente consiga levá-los aos hospitais. Ou seja, é uma tarefa muito árdua que nós temos que colocar em prática no dia a dia do serviço público de saúde e no serviço privado de saúde. O passado serve para que nós saibamos tirar as lições e, a partir daí, aprimorar a nossa capacidade de assistência, sempre baseado no melhor da ciência e, assim, oferecer os resultados que a sociedade brasileira quer. Ou seja, redução da mortalidade hospitalar, redução dos pacientes que precisam de internação hospitalar e um controle da pandemia através de um programa de vacinação bem-sucedido. Eu vou seguir agora, então, para a última pergunta, mas já anunciando que as demais perguntas que não forem respondidas aqui, elas serão respondidas pela assessoria de comunicação do Ministério da Saúde. Tá? Então, a última pergunta da nossa coletiva agora é da Manuela Albuquerque, do Jota, e também direcionada ao Dr. Marcelo Queiroga. Gostaria de saber se o novo ministro terá autonomia para mudar cargos estratégicos da equipe deixada por Pazuello, ou se a estrutura atual deve ser mantida. Houve algum combinado com o presidente Jair Bolsonaro? A política pública colocada no governo, não só em relação ao Ministério da Saúde, mas em relação aos outros ministros, é a política pública do governo federal, do presidente da República, que foi eleito pela maioria do povo brasileiro. É óbvio que o presidente da República, ele confere autonomia aos seus ministros, mas ele também cobra resultados. O presidente nos deu autonomia e nós faremos os ajustes que couber
no momento adequado. O ministro Pazuello tem feito um trabalho que a sociedade brasileira reconhece e nós vamos trabalhar mais para que tenhamos os resultados que todos desejamos. Sim, então eu vou, antes de encerrar, partir aqui para perguntar se querem seguir, então, com considerações finais, senhor ministro Pazuello e as demais autoridades. Bem, queria agradecer a oportunidade da gente se pronunciar de uma forma conjunta. Eu acho que o importante é que se verifica um alinhamento de propósitos, um alinhamento de ideias que vão incidir na nossa capacidade de fazer frente à pandemia, de combater a pandemia. Todos nós estamos focados e unidos num único propósito: salvar mais vidas dos brasileiros, controlar a pandemia. É isso que nós temos que fazer hoje, essa é a nossa missão e vamos continuar juntos nessa missão. Muito obrigado. Queiroga, o senhor gostaria de Eu vou reafirmar que é necessário uma união nacional para o enfrentamento a essa pandemia. Já vivemos isso no passado. E essa instituição é a prova viva desse espírito e da capacidade do brasileiro de, nas situações de dificuldade, se unir e enfrentar os grandes desafios. Oswaldo Cruz e Carlos Chagas enfrentaram no passado a pandemia da gripe espanhola. Essa instituição foi construída em cima dessas bases. É uma instituição do Estado brasileiro, é uma instituição de pesquisadores de altíssimo nível. Então, nós acreditamos na força da pesquisa, da ciência, do compromisso do serviço público, que é um patrimônio de cada um dos 220 milhões de brasileiros. Vamos trabalhar juntos, os profissionais de saúde, o Poder Executivo, o Poder Legislativo, o Ministério Público, mas, sobretudo, cada um dos brasileiros, porque não adianta só o governo ficar recomendando o uso de máscaras se as pessoas não são capazes de aderir a esse tipo de medida, que é um tipo de medida simples, que é um tipo de medida que não demanda grandes custos. O governo recomenda, por exemplo, a redução de aglomerações fúteis e as pessoas ficarem fazendo festas nos finais de semana, contribuindo para a circulação do vírus. Então, é necessário que não fique esperando só que o governo resolva tudo. É preciso uma corrente nacional para que consigamos êxito nesse grande desafio. E a imprensa é parte importante nessa missão, porque a imprensa leva a informação a todos, né? Então, vamos trabalhar juntos para construir um cenário positivo, que é isso que todos os brasileiros querem. O nosso presidente da República nos designou essa missão de conseguir unificar esse esforço nacional em pró do combate à pandemia da Covid-19. Agradeço, então, a presença das autoridades, da imprensa virtualmente e dos demais participantes. Uma boa tarde. Muito obrigado. Obrigada. Nós acompanhamos ao vivo, direto da sede da Fiocruz, no Rio de Janeiro, a entrega do primeiro lote com 500 mil doses da vacina contra a Covid-19 produzidas aqui no Brasil, em parceria com a Universidade de Oxford. Até sexta-feira, outras 500 mil doses serão entregues ao Programa Nacional de Imunização. A Fiocruz vai fazer entregas semanais de 6 milhões de doses da vacina e a expectativa é concluir 100 milhões de doses dentro do contrato com a AstraZeneca até julho. E a gente fica por aqui. Essas e outras informações você acompanha em nossas redes sociais. Continue na programação da TV Brasil. Até a próxima. Tchau, tchau.